Ataíde, sou juiz auxiliar da vice-presidência e também sou professor de criminologia e justiça restaurativa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesse pequeno vídeo eu vou tratar um pouco sobre os novos rumos da sociedade e também da indústria, e especialmente o impacto que isso tem para as estruturas judiciárias, para o Estado, sobretudo. Minha área de pesquisa na academia é em torno de abolicionismo da violência, especificamente criminologia da não violência. Não irei tratar desse tema, mas só quero antecipar que há uma relação, sim, entre abolicionismo institucional ou abolicionismo da violência e as novas perspectivas teóricas sistêmicas que estão, vamos dizer, dominando o direito na contemporaneidade, principalmente nesse século. O que eu gostaria de colocar para a reflexão aqui proposta é justamente as questões que dizem respeito às transformações da indústria a partir do século XXI e como agora essas transformações da indústria ou da tecnologia estão determinando transformações também sociais, mudanças na política pública em geral. Essas transformações decorrentes da tecnologia, que implicam mudanças profundas não apenas na economia, mas também na sociedade e, evidentemente, no Estado, evidentemente, no Poder Judiciário e em todas as estruturas que compõem, né, o arcabouço da sociedade industrial da violência. O grande desafio é justamente esse: como preparar a sociedade ou desenvolver políticas públicas que carreguem ou que se antecipem a essas inovações tecnológicas e seus impactos na economia, no Estado e na sociedade. O modelo do Estado Social, evidentemente, não é o modelo que está se implantando agora com essas novas políticas. Porque nessas novas transformações da política pública, nós estamos ainda, continuamos, de certo modo, centralizados no ser humano, mas aí a diferença, segundo eu penso, é que esse ser humano agora, ele não é um sujeito apenas beneficiário, mas ele é um ser humano responsável também pelos outros. O paradigma antropocêntrico do Estado moderno, ele é um paradigma antropocêntrico do ponto de vista da responsabilidade do ser humano para com os outros seres, e para também como com o próprio planeta. Isso é a visão de pensamento sistêmico, holístico. E essa visão de pensamento sistêmico, de responsabilidade centralizada no ser humano, que envolve as políticas públicas e que domina também o direito, consequentemente o judiciário e, sem sombra de dúvida, os métodos da criminologia na resolução dos conflitos. As grandes questões, ou uma das grandes questões, é que o planeta está em uma situação de risco. E a sociedade, ela está em uma situação de risco de várias formas, né? Não só do ponto de vista ecológico, numa visão da ecologia profunda, um risco planetário, mas também como relação de um risco decorrente de guerras e de violência, ou um risco, que talvez seja mais concreto, decorrente da inaptidão dessa própria sociedade que se envelhece em acompanhar a exigência ou as exigências dessas tecnologias ou desses conhecimentos que estão aparecendo. São muitas ameaças, não vou tratar delas todas, mas
do ponto de vista ecológico, nós estamos com uma demanda crescente de energia, com uma limitação crescente de energia. Declínio das taxas de natalidade. E um processo profundo já iniciado no século passado de urbanização. Essas transformações sociais da sociedade industrial da violência, da sociedade urbana, exigem, né, evidentemente, exigiram ao longo dos séculos a superação do modelo agrícola, estabelecimento de uma indústria centrada no vapor, posteriormente superada pela energia elétrica e suas consequências, e em seguida o advento da informática. Agora nós estamos na última, ou na quarta etapa, e talvez seja a última etapa desse processo de industrialização. Digo última etapa porque não acredito que, se as questões de ecologia profunda não forem resolvidas, esse processo industrial ele não se sustentará. Né? Nós temos problemas que dizem respeito a muitas esferas nessas indústrias. Desde quando começamos a produzir em massa, mas começamos a produzir em massa e gerar também desemprego em massa, a tirar as pessoas do campo, a criar cidades que, evidentemente, não são cidades e, algumas vezes, parecem mais campos de concentração a céu aberto, mesmo em países de alta tecnologia. Desde então, desde o crescente desenvolvimento das revoluções, foi crucial entender como é que se dá o processo de produção de conhecimento e como hoje o conhecimento é fundamental para o Poder Judiciário. Eu sempre digo o seguinte, o que é conhecer? Um dado não é conhecimento. Um dado é um dado. Se eu pegar a informação sobre um preso, a estatística de uma pessoa presa, um dado prisional, ele não me diz nada. Mas se eu vou lá no portal do CEU, basta ir numa página do CNJ e digitar lá painel do CEU, e pegar as informações e comparar essas informações, esses dados, ao lado de outros dados, no âmbito nacional ou no âmbito regional. Então, quando eu tenho um dado, eu não tenho nenhuma informação. Mas se eu coloco dados ao lado de dados, eu já passo a ter informação. Mas dado ao lado de dado é informação, mas não é conhecimento. Para ter conhecimento, eu tenho que fazer uma inteligência em torno dessa informação. Essa inteligência, em cima desses dados, é o que marca tanto a sociedade contemporânea, como a indústria 4.0. O Rio Grande do Norte, o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte está prestes a assinar, né, o seu convênio de entrada, o seu termo de cooperação com o CNJ, de entrada no programa Justiça 4.0. E, semelhantemente à indústria 4.0, essa Justiça 4.0 é uma justiça muito interessante porque ela implica em digitalização dos processos de produção do judiciário. Do mesmo jeito que dos processos de produção da indústria, todas as fases de produção dos atos judiciários devem ser digitalizados. Eu poderia até comparativamente imaginar que a coleta de dados, ou seja, os centros de informações, mais os núcleos de gerenciamento de precedentes, ou os escritórios de iniciativas tecnológicos espalhados por todo o país, os tribunais de justiça e nos TRFs, eles irão formar uma base de dados. E essa base de dados gera uma massa muito grande de informação. Essa informação irá produzir um conhecimento.
esse conhecimento é produzido nesses centros ou nesses institutos de conhecimento. A indústria do judiciário será a indústria de gestão de dados. Dados que serão monitorados e acompanhados em todas as fases, a partir dessa ideia de Big Data. Informação e conhecimento. Mas o conhecimento no Poder Judiciário, assim como na indústria 4.0, ele não é de exclusividade do humano, mas ele é combinado a um conhecimento artificial. Por isso é importante para a indústria e para o Judiciário 4.0 a inteligência artificial. Quem consome nossas decisões? Quem se beneficia delas? Como mudamos nossos processos de produção? Quais são as ideias que estão sendo desenvolvidas para transformar e criar novos processos de produção dentro do Poder Judiciário? Como são os processos de resolução de conflito? Quais são as soluções inovadoras do Judiciário para resposta aos conflitos? Quem são os nossos maiores demandantes? Quem são os nossos maiores consumidores? A quem entregamos nossas decisões? Por quem entregamos as nossas decisões? Quais são os nossos colaboradores? É isso. Quais são os nossos sensores de captação de conflito? Onde deve explodir a nossa próxima onda de violência? Qual o papel do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema prisional nessa função de sensor do judiciário? São muitas mudanças. Essa indústria judiciária de massa, ela está falida. Na Justiça 4.0, ela continua ainda sendo de massa, mas sob um olhar de produção de dados, informação e conhecimento que combina conhecimento produzido por seres humanos e também por máquinas, inteligência artificial. Qual a colaboração da comunidade para essa indústria? Essa indústria é uma indústria meramente econômica, ela é uma indústria que se limita a um único centro da fábrica, apenas ao Poder Judiciário e a sua sociedade em volta. Não há dúvida que no Poder Judiciário 4.0, o uso maciço da internet, da Big Data, das informações e, de certa forma, de uma indústria híbrida entre homem e máquina é necessário. Esse judiciário será um judiciário muito mais veloz, ou deve ser muito mais veloz, né? Uma solução de inteligência artificial, ela pode, em 5 segundos, fazer o que 100 servidores fazem em um dia de trabalho. O aprofundamento das soluções de tecnologia, uso de automação, de robôs, quebra, né, quebra das relações espaciais. Para que varas? Se nós podemos monitorá-las à distância. Hoje já é uma realidade de Minas com pessoas trabalhando em outros países, gerenciando minas na África de outros países, máquinas automatizadas, apenas um pequeno staff local para gerenciamento dos problemas.
Esse impacto da digitalização das relações será muito profundo no judiciário. A indústria 4.0, ela começa a se desenvolver a partir de um conceito alemão em que se busca superar o domínio, o predomínio da indústria manufatureira na China. Novas plataformas, novas políticas estão sendo desenvolvidas em todo o mundo. Novas tecnologias também começam a ser desenvolvidas no Poder Judiciário. Os velhos processos industriais de produção de sentenças estão absolutamente superados e agora nós precisamos criar startups, que são startups, não empresas, que mudam os processos, que invertem os processos em busca de maior celeridade, maior impacto social, que cumpra os objetivos dessa revolução tecnológica que representa a digitalização da indústria. Os novos processos de resolução de conflito. Produzir mais, sim, com muito mais velocidade, mas restabelecendo valores que se perderam com as revoluções industriais massificadas e despersonalizadas. As sentenças devem deixar de existir a curto prazo. Ou, se permanecerem, deverão ficar em um local muito mais restrito. Os velhos processos produtivos de sentenças, eles estão fadados à superação. Assim como o modelo T da Ford foi superado. A indústria, como o Poder Judiciário, ela não é agora mais apenas uma indústria de transformação de produtos em lucros apenas. Ela é uma indústria de impacto e transformação social. E isso exige transformações na sociedade. A palavra dessa indústria é conhecimento. Se exige muito conhecimento e colaboração entre sociedade, indústria, judiciário, instituições, universidades, internet das coisas, interconexão, novos processos, formação de equipes transdisciplinares. Nós já estamos vendo isso no Judiciário do Rio Grande do Norte, escritórios sociais, serviços de atendimento, novas formulações no GEP, centros de inteligência, núcleos de conciliação, SEJUSC. A nossa sociedade, ela está desafiando o futuro. E mudanças que chegam, elas devem representar mudanças que terão impacto diretamente na segurança, na criminologia, na proteção da vida e das pessoas. Não há dúvida que estamos transformando o monopólio do Estado e o fim do apego à lei como órgão produtor central. Ficamos por aqui.